Bora lá, segunda aula, lei de Newton, segunda lei de Newton, que diz o seguinte: toda força resultante sobre um corpo corresponde a uma aceleração de mesma direção e sentido e módulo proporcional a essa força, representado por essa fórmula. Ou seja, a força resultante, que é a soma das forças, se eu tenho força 1, força 2, força 3 e assim por diante, quando eu somo todas elas, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração. A gente vai ter que compreender como usar essa expressão matemática. Por exemplo, aqui eu tenho apenas uma força aplicada de 5 newtons. Como eu tenho apenas uma força, a força resultante é o quanto? 5 newtons. No segundo exemplo, eu tenho duas forças de 5 newtons. Quando eu somo elas, dá 10. Então, 5 mais 5, 10. Nesse outro caso, eu tenho uma força para a direita e outra para a esquerda. Quando eu somo ela, uma vai ser positiva, menos a outra que vai ser negativa. 5 menos 5 dá 0. Ou seja, o objeto fica parado. A força resultante vai ser nula. E no quarto caso, eu tenho uma força de 5 newtons para a direita, outra de 20 para a esquerda. Então, a de 5 vai ser positiva, a de 20 vai ser negativa. Então, 5 menos 20, menos 15. A força resultante vai ser menos 15 para a esquerda. E esse objeto vai ser empurrado para a esquerda, certo? Então, aqui, espero ter ficado clara a explicação de força resultante. Vamos para um exemplo aqui e entender sobre a condição de equilíbrio. O que é a condição de equilíbrio? É um objeto quando está parado. Então, se eu coloco, eu tenho uma mola, ou eu tenho uma balança, e essa balança é composta por um sistema de molas, a deformação dessa mola vai dizer a força que está sendo aplicada e, consequentemente, a gente pode calcular a força-peso de qualquer objeto com massa M. Quando eu coloco uma massa de 3 kg sobre a balança, sua mola aqui vai ser deformada, ela vai ser diminuída e a gente vai poder calcular a massa a partir da força-peso. Veja, então temos algumas perguntas para responder. Essa massa está em repouso ou em movimento? Claro, fácil de ver que ela está em repouso, então a velocidade dela é nula, ela está em repouso. Resposta: repouso. Quantas forças atuam sobre ela? Eu tenho duas forças atuando. Por quê? O objeto está sendo puxado para baixo pela força-peso e quem está empurrando para cima é a força elástica devido à compressão da mola, certo? Então, duas forças estão atuando para ela. E a parte mais importante que está relacionada à condição de equilíbrio. Esse objeto não está indo para baixo, não está indo para cima, nem para a direita, nem para a esquerda, ela está parada. Portanto, a sua força resultante tem que ser nula. E isso aqui satisfaz a condição de equilíbrio. Quando eu tenho um sistema e sua força resultante é nula, ela satisfaz a condição de equilíbrio. Certo? Fazendo análise aqui, fazendo um diagrama de forças, a gente tem aqui, né, a força-peso, a força elástica. Se eu analisar o eixo X, que é esse eixo aqui, o eixo X, nenhuma força existe, então aqui a força resultante é nula. Por outro lado, no eixo Y, eu tenho duas forças, a força elástica positiva e a força peso da gravidade para baixo. Então, a força resultante ao longo do eixo Y vai ser a força elástica, que é positiva, menos a força peso. Pela segunda lei de Newton, eu sei que a força da resultante, que são a soma das forças, é igual a massa vezes a aceleração. Detalhe, eu estou analisando o eixo Y, então a aceleração aqui vai ser ao longo do eixo Y. Então aqui vai ser a força resultante Y
é a elástica menos a peso, carregar a massa do objeto, vezes a aceleração ao longo do eixo Y. Como o objeto está parado, sua aceleração é nula, porque está parado, né? Não está em movimento. Então, nula igual. Então, a força resultante satisfez a condição de equilíbrio. Matematicamente, eu tenho essa igualdade aqui, ó. Fe menos P igual a zero, tá aqui. Tá negativa, passa positiva. Então, força elástica igual a força peso. Satisfez a condição de equilíbrio. Próximo exemplo, eu vou considerar um aluno em 3 situações. Ele está no andaime, né, sustentado por 2 cordas, no meio, perto da corda e na outra ponta. No primeiro caso, vamos supor que a pessoa tem um peso de 500 newton. Se lembrando, detalhe, na física, peso é diferente de massa. Massa em quilogramas, peso é um tipo de força, então é em newtons. Então veja, eu tenho um peso de 500 newtons aqui. E para sustentar a pessoa no andaime, 2 forças de tração são aplicadas aqui na corda. Vamos fazer análise de forças. Do eixo X aqui não tem nenhuma força sendo aplicada, por isso que é nula. No eixo Y eu tenho quantas forças? 3. 1, 2, 3. 2 trações positivas e uma peso negativa. Tração 1, tração 2, menos a peso. Devido à segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No caso é o eixo Y. Como o objeto satisfaz a condição de equilíbrio, é nula. Então, isso aqui é igual a isso, tá aqui. O menos P está negativo, vai positivo. Chegamos a essa fórmula, certo? Veja bem, como a pessoa está no meio aqui, essas 2 trações têm que ser iguais. Então, T1, T2 são iguais. Então, substituir aqui, ó, a fórmula é essa. Então, T1 igual a T, T2 igual a T. T mais T igual a 2T. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Tá aqui. Como eu sei que o peso é 500, substituir 500 sobre 2, 250. O que faz todo sentido. Porque se aqui está empurrando para baixo com uma força de 500 newtons, tem que ter 2 forças de trações de 250 para contrapor essa de 500, que vai ser nula e vai satisfazer a condição de equilíbrio. Agora, próximo caso. A pessoa está aqui mais próximo da ponta. Eu sei que essa corda agora está com uma tração de 410 newton. A outra vai estar de quanto? Na intuição a gente pode ver que a resposta é 90, porque ela tem que contrapor isso. Mas a gente tem que entender a matemática. Eu sei que essa tração é 410, essa aqui vai ser uma incógnita, um valor desconhecido que foi chamado de T. E substituir nessa relação anterior que foi obtida. Então tá aqui, cadê? Aqui. 410 menos 500 dá menos 90. Menos 90 vai para o outro lado positivo. Então a tração é 90. Então a resposta é 90 newtons. Próximo caso é a pessoa estar aqui na ponta. Claro, essa corda aqui não vai ter nenhum peso, porque vai estar toda sendo aplicada aqui. É fácil perceber que a tração tem que ser igual a 500 newtons para contrapor a peso. Matematicamente, vamos ver o que acontece. Então, analisando o eixo Y, tem tração 1, tração 2 menos a peso. Eu sei que essa tração é nula, substitui. Esse valor desconhecido eu chamo de T. 0 menos 500, menos 500. Menos 500 vai positivo. Então, a tração é igual a 500. Veja que tem a intuição e tem a matemática da fórmula. Temos que saber trabalhar com os dois. Os resultados têm que ser os mesmos. Ok, deixa eu ver. Outro exemplo. Aqui do bloco parado. Então, eu tenho um bloco parado. O eixo X, quantas forças? Nenhuma. Então, a aceleração é nula. Eixo Y. Também tem 2 forças na realidade, né? Tem a peso e tem a normal. Mas como eu sei que o objeto está parado, a aceleração aqui
do eixo Y é nula, consequentemente a força resultante é nula, satisfaz a condição de equilíbrio, certo? Bloco agora em movimento uniforme. Existe alguma força ao longo do eixo X, quer dizer, no movimento uniforme, quer dizer velocidade constante. E se a velocidade constante ela não sobe nem desce, ela nem sobe nem desce, portanto a aceleração no eixo X é nula, satisfaz a condição de equilíbrio. No terceiro caso, agora a gente vai colocar o bloco, uma força de 30 newton sendo aplicada. Se existe força, o objeto vai estar em movimento, uma aceleração vai ser aplicada, então a aceleração ao longo do eixo X vai ser diferente de zero. Nesse caso, não vai satisfazer a condição de equilíbrio ao longo do eixo X, certo? Bora ver o que acontece aqui no eixo Y. Então, o eixo Y, eu tenho a normal e a peso. Um objeto nem sobe, nem desce. Satisfaz a condição de equilíbrio, está aqui. Então, eu sei que a normal menos a peso está negativa, vai positiva. A força peso é a massa vezes a gravidade. Eu concluo que a normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Essa fórmula aqui é válida apenas quando o bloco, ou quando a massa, ou bloco, está aqui numa superfície plana, horizontal ao Sol. No eixo X, eu tenho essa força aqui, ó, sendo aplicada. Então, a força resultante X tem que ser igual a 30 newtons, porque existe apenas essa força. Então, força resultante X igual a massa vezes a aceleração. Eu sei que a força resultante é 30. Eu quero saber quanto é a aceleração. Está multiplicando, passa dividindo, então a aceleração x é igual a 30 metros por segundo. 30 sobre a massa, dividido pela massa. Lembrando que a unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Um exemplo, veja, você vai parar aqui, vai ler a questão aí. Mas o importante é que ele vai afirmar o seguinte: em altitude constante e velocidade constante. Se o objeto não sobe nem desce, a aceleração ao longo do eixo Y tem que ser o quê? Nula, satisfaz a condição de equilíbrio. Se o objeto está com velocidade constante ao longo do eixo X, está em movimento uniforme, a aceleração vai ser o quê? Nula ao longo do eixo X. Ou seja, a força resultante X é igual à força resultante Y e ambas são nulas. Todas as duas têm que ser nulas para satisfazer essas condições. Então, os eixos devem ser iguais. Então, descartei a A, descartei a C, descartei a D. Item B é a resposta. Aqui, para ler a questão, o que a gente tem que saber? Da segunda lei de Newton. Força resultante em massa vezes aceleração. Ou seja, a força resultante é proporcional à aceleração. Então, esse vetor aqui tem que ser parecido com esse. Ou seja, se a força é para cima, a aceleração também é para cima. Se a força resultante é orientada para baixo, a aceleração também será orientada para baixo. Concluímos que o vetor força é proporcional ao vetor aceleração. Aqui a gente já pode descartar algumas opções. Ó. Força e aceleração tem que estar iguais. Então, ok. Já descarta a B. Ok. Opa, aqui já descarta. Bom. Deixa eu ver. Então, a gente precisa saber essa diferença. Já expliquei. Certo? Aqui está dando os detalhes do movimento. Veja, quem está puxando para baixo essa massa? Sempre a força peso. Então, a força aqui vai ser a força peso. E ela vai ser sempre orientada para baixo, porque é devido à gravidade. Então, se tem uma força para cima, a gente já descarta ela. Vamos lá, força para cima. Descartou.
Ok. Já a velocidade, a gente tem que analisar com muita calma. Tem uma aceleração, que é diferente de zero. O movimento vai ser movimento uniformemente variado, MUV. E a gente tem que analisar com cuidado, porque ele tem 3 fórmulas de acordo com o MUV, certo? Então tem que ver se está subindo ou descendo para fazer a análise do objeto. Sabendo disso, e a gente constata, certo? Primeiro pela força. Essa aqui está descartada. Então, A e B já não estão certas. A aceleração deve ser a mesma da força. Então, aqui para baixo, ok. Mas essa aqui para cima está errada. Porque, ó, o objeto desce, a aceleração é para baixo. O objeto sobe, a aceleração para cima. A aceleração é sempre para baixo, ó. Porque a força é para baixo, a aceleração para baixo. Aqui está errado, porque a força tem que ser para baixo. Então a aceleração também teria que ser para baixo. Força para baixo, aceleração para baixo, ok. Força para cima, errado. Aceleração para baixo, ok aqui, mas enfim. Aceleração para baixo, aceleração para cima, errou. As duas têm que ser para baixo. Então, sobrou o item C, certo? E aqui ele está pedindo a representação da força. Se lembra, ele podia perguntar o vetor velocidade, o vetor aceleração e o vetor força. E perguntar como é que estava, como ele está se comportando aqui. Como ele está perguntando a força, a representação da força aqui, o resultante, que é a força peso que puxa o objeto para baixo, ela vai estar sempre para baixo. A resposta vai ser item C. Ok, fim da aula.